Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre o apêndice e uma reflexão sobre isso. Eu venho estudando cada vez mais sobre o apêndice, não sou especialista no assunto, tá? Então, conforme eu venho estudando, vou trazendo informações aqui para vocês. O apêndice é uma coisa que sempre me trouxe questionamentos, né? Porque a gente se acostumou muito a entrar na faca e aceitar a remoção do apêndice. E muitos profissionais médicos falavam e ainda falam que o apêndice é inútil e bora tirar o apêndice. Mas na minha mente, como assim o Criador, ou seja lá de onde surgimos, nossa biologia teria algo inútil? Então questiono isso aí, essa visão de que é inútil. E pelo que eu venho estudando, inclusive cito como referência um livro que eu vou falar várias informações aqui, que é o 10% Humano, vou deixar aí na descrição do vídeo, que é um livro que venho lendo, gostando bastante e traz informações sobre a questão do apêndice. Não é focado no apêndice, mas traz informações que eu vou falar aqui do apêndice para a gente refletir sobre isso. Primeiro que vinha a questão do Charles Darwin, né, estudando ali a evolução das espécies e ele interpretou como sendo um mero vestígio que logo desapareceria. E não desapareceu, né? Seguimos com o nosso apêndice aí. Tem gente que não tem gente que tem dois, certo? E vou até pegar aqui a informação do livro para vocês verem aqui, ó, vamos ver. O apêndice ele pode ter de 2 centímetros a longos 25 centímetros. Então, cada pessoa tem um apêndice diferente aí de como ele é. Onde fica o apêndice, né? O apêndice fica ali no seco, que é o começo ali do intestino grosso, que é uma parte que fica muitos micro-organismos benéficos para a gente, tá? Então esse é um ponto importante. A gente se acostumou com a apendicite, mas pelo que tudo indica, essa questão da apendicite, ela é moderna. Ela começou, se eu não me engano, no final do século XIX. Então, se antes a gente não tinha tanta apendicite assim, se a apendicite não matava, o que está gerando apendicite? Então, começou lá no final do século XIX, teve meio que um surto de apendicite, né? Vinha ali com pouca quantidade por ano, de repente teve um boom de apendicite. O que estaria ligado com isso, né? Por que a gente tem então tanta apendicite agora? Suspeita-se que tem a ver com as nossas mudanças diversas, mudanças alimentares, mudanças de estilo de vida, inclusive com até mudanças higiênicas, porque a gente passou a filtrar muito mais águas e tudo mais. E aí, o que é então o tal do apêndice? O apêndice ele é um tubo, deixa eu pegar até para te falar o tamanho exato do apêndice ali, de largura e comprimento, por exemplo, para eu não falar besteira aqui, ó. O apêndice, vou citar o livro, o apêndice com um comprimento médio de 8 centímetros e largura de 1 centímetro, tá? Então ele forma um tubo protegido do fluxo da comida. Ele é um anexo ali do seco. Ele é um anexo, então ele é vamos chamar de um desviozinho, ele fica ali do lado ali, vamos chamar assim. Então olha aqui. Na maior parte, ó, ele é protegido do fluxo da comida, na maior parte já digerida, que passa por sua entrada. Então, comida passa. Mas, em vez de ser só um filamento atrofiado de carne, na verdade ele está repleto de células e moléculas imunes especializadas que não são inertes. Pelo contrário, são parte integrante do sistema imunológico, protegendo, cultivando e se comunicando com uma coletividade de micróbios que a gente tem ali, então, no nosso organismo. Dentro do apêndice, esses micro-organismos formam um biofilme, uma camada de indivíduos que se apoiam mutuamente, deixando de fora bactérias que possam causar dano. Então, de certa forma, o apêndice nos protege. Portanto, o apêndice, longe de não ter função, parece ser o refúgio proporcionado pelo corpo humano a seus habitantes microbianos. Então, tudo indica aqui que o apêndice é uma casa de micróbios importantes, saudáveis para a gente, que ajuda na nossa digestão e quando a gente diminui a nossa microbiota, quando a gente tem algum problema, que a gente perde micro-organismos saudáveis, o apêndice contribui para repovoar isso aí, tá? Então,
Qual é o foco deste livro? Né? Ele fala que nós somos 10% humano, porque nós somos, na verdade, repletos de micróbios que nos ajudam a ser saudáveis, tá? Então, os micróbios é o todo do nosso corpo, certo? Então, fala aqui da importância do microbioma, da microbiota ali intestinal, porque os micro-organismos nos protegem, nos ajudam a digerir alimentos e tudo mais. Então, essa história de que o apêndice não serve para nada, não tem função, é um grande equívoco. Então, a gente tem que estruturar melhor a nossa vida, talvez para valorizar esses pequenos itens que a gente tem no nosso organismo e que por muito tempo, infelizmente, a medicina tradicional aí, mais moderna, passou a dizer que várias coisas eram inúteis, que amígdalas são inúteis, que apêndice é inútil, enfim. Mas isso está sendo revisto, até mesmo por muitos médicos, isso está sendo revisto e é importante que a gente reveja. Então, o que se fala? Bom, primeiro que na época de Charles Darwin não tinha tanto apendicite assim, não se matava dessa forma, né? O apendicite não gerava esses danos. Então, ele não entender dessa forma faz parte. Ele errou, mas faz parte da evolução humana, da ciência, a gente estudar, aprender com os que já passaram, algumas coisas eles erram e assim faz parte. Valorize o seu apêndice se você tem. Se você retirou, aí temos alguns pontos que eu ainda não tenho as respostas. Sigo estudando o apêndice, sigo estudando várias outras coisas, inclusive estudando esse livro para ver o que mais vai nos falar. Mas aqui fala assim, que se for possível, pelo menos manter o apêndice até a fase adulta, isso ajuda demais. Então, esforce-se para isso. Se não for possível, aí muitas vezes talvez a gente tenha que caminhar com mais cuidados. Cuidados ali com probióticos, colocando probióticos, né? Os micro-organismos saudáveis para a gente, então os probióticos, os prebióticos, dessa forma. Então a gente vai cuidando dos nossos micro-organismos saudáveis ali, que infelizmente quem não tem um apêndice não vai conseguir tanto repovoar dessa forma, então repovoa de outra forma, às vezes tomando via oral, às vezes na alimentação, com alimentos fermentados, são ricos em probióticos e tal. Então esse é o ponto, tá? O apêndice tem grande valor sim, se você conseguir manter o seu, maravilha. Não vou falar aqui de apendicite ainda, não tenho grande conhecimento de apendicite, sigo estudando para ver se tem até meios de reverter um apendicite, um problema assim, não conheço ainda, então eu não vou falar sobre, mas se eu tiver informações eu trago aqui. Beleza? Por hora, queria só deixar registrado os benefícios do apêndice, a importância dele para a nossa saúde, para o nosso organismo, até para a nossa proteção, para a nossa digestão. Então, ele tem sim um papel muito importante na nossa vida e que por muito tempo foi desvalorizado. E se acreditou nesse mito de que ele não tinha utilidade, que era só tirar. É isso. Se você tiver dúvidas, se você gostaria que eu falasse sobre algum tema, mesmo que eu não tenha conhecimento, eu vou estudar sobre alguma coisa do apêndice, por exemplo, se você retirou alguma coisa do tipo, deixa aí nos comentários, vou pesquisar, vou ver o que eu consigo contribuir. Por enquanto não vou opinar sobre apendicite, tá? Mas vou estudar o assunto, sigo estudando o assunto e vou trazer mais informações assim que eu tiver mais informações. Maravilha? Então é isso, se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal, marca o sininho para você sempre ficar sabendo dos conteúdos que eu posto. Se você tiver dúvidas, sugestões de temas, deixa aí nos comentários abaixo também. E compartilha esse conteúdo com quem pode se beneficiar. Maravilha? Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.